Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu me chamo Danilo. Sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, um canal nordestino para falar sobre o nosso Vasco. E hoje, hein, dia especial, dia de pós-jogo aí com vitória e classificação do Vasco. É excepcional, um jogo muito importante para nós que rendeu aí uma premiação bilionária. Mas antes de tudo, deixa seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube te informe sobre os nossos vídeos e também compartilhe aí com mais amigos vascaínos, beleza? Partindo aqui para o jogo. Que jogo, hein, galera? Que jogo emocionante aí, emoção até o final do jogo, né? Um jogo que começou ali, o Vasco escalado com algumas novidades ali, né? A volta do Vinícius e do Pikachu, né? O Vasco que esteve em campo com Fernando Miguel, Ricardo Graça, Leandro Castan, Henrique pela esquerda, Pikachu pela direita. No meio ali não houve muita mudança, né? Andrei, o Bruno Gomes ficou de fora e o Vasco veio com Andrei, Felipe Bastos e Benítez. E na frente ali Vinícius, Thales Magno e Germancano, né? O time do Vasco se comportou como de costume ali nos primeiros minutos, aceitando um pouco a imposição do adversário, né? A pressão ali em cima das linhas de meio campo e zaga do Vasco. O Goiás começou o jogo um pouco mais imponente, né? Pressionando ali o Vasco, empurrando o Vasco um pouquinho ali, né? Acuando o Vasco no campo de defesa. Mas no decorrer do primeiro tempo o Vasco começou a se soltar até um pouco mais cedo do que de costume. O Vasco começou a atacar um pouco mais pelo lado esquerdo. A grande surpresa aí, né, do técnico Ramon foi liberar um pouco mais o Henrique, né, para o jogo ali pelo lado esquerdo e também encostar um pouco mais o Benítez ali para jogar com o Thales Magno. Thales Magno que vinha jogando ali um pouco mais isolado, né? A gente percebeu muito isso contra o Grêmio. E ontem o Benítez encostou um pouco mais, algumas jogadas interessantes saíram muito pelo lado esquerdo, né? E muito menos pelo lado direito. O lado direito do Vasco estava muito marcado ali com o Jefferson e com alguns volantes, né? E as jogadas não saíam pelo lado direito, começaram a sair pelo lado esquerdo, algumas tabelas entre Benítez e Thales Magno. E numa dessas, né, tabelas, numa dessas jogadas pelo lado esquerdo, o Henrique acaba subindo ali, faz um cruzamento, a bola desvia ali no jogador do Goiás, acaba encobrindo ali o Tadeu, né? E se não fosse ali a trave, talvez o Germancano fizesse o gol, né? A bola chega a bater na trave, bater no goleiro e entrar. E o Henrique marca o seu primeiro gol como profissional depois de muitos anos aí, já no time principal do Vasco, né? Parabéns aí o Henrique. O Henrique que vive um grande ano aí com o Ramon, né? Tem sido titular absoluto, não sai por nada do time, né? E ontem participou um pouquinho ali das jogadas ofensivas do Vasco, né? O time do Goiás acabou marcando um gol, uma bola que foi alçada na área através do escanteio, né? A bola acaba resvalando ali no Thales Magno, né? Que não esperava ali que a bola sobrasse no pé dele. E aí, com essa desatenção, acabou a bola rebatendo ali no Thales Magno. E Rafael Vaz, né, lei do ex, Rafael Vaz acabou empatando o jogo para o Goiás. E aí o Vasco começa a jogar um pouco mais intenso, um pouco mais forte, né? Começa a pressionar um pouco mais o Goiás. Algumas jogadas ali de meio campo do Vasco acabaram complicando ali, como tem sido, né, a saída do Vasco da defesa para o ataque tem sido um pouco mais lenta, né? E aí acaba facilitando a marcação do adversário, mas numa dessas jogadas o Andrei consegue se desvencilhar da marcação e aí acaba a bola chegando no Benítez, né? E o Benítez acerta um chutaço, né? A bola acaba desviando de novo aí, os desvios favorecendo o Vasco e aí acaba atrapalhando o goleiro Tadeu, né? E o Vasco faz 2-1, né? O Vasco faz 2-1 e precisaria ali de mais um gol para se classificar, né? O Vasco foi para cima, algumas alterações foram feitas, né? O Ramon mexeu não muito bem no time dessa vez. O Ramon tirou o Thales Magno, jogou o Vinícius para o lado esquerdo e aí acabou matando as duas pontas do Vasco, né? O Thales que estava bem na partida até, né? E aí o Vasco começa a perder também o Vinícius, que foi para o lado esquerdo e sumiu do jogo, né? Pela direita ali o Benítez já um pouco mais cansado, né? Acabou fazendo aquela ponta ali. E o Bruno César,
o Benítez flutuava, né? Agora ele estava na ponta, ou no meio, o Benítez jogou demais ontem, né? E aí o Bruno César entrou em campo e começou a participar das jogadas e tal, mas uma lentidão, né? O meio-campo que ficou com Andrei, Felipe Bastos, Bruno César e Benítez acabou sendo um meio-campo um pouco mais lento, que trocava muito passe ali numa zona morta do campo, e o Vasco ficou sem aquele poder de reação, né, de velocidade, de contragolpes contra o Goiás, né? Mas aí o Ramon corrigiu, fez algumas alterações, colocou o Paredes pela ponta, Guilherme Paredes pela ponta direita, né? Também colocou ali o Carlinhos, né? E acabou que com essas duas alterações o Vasco conseguiu de volta ter uma velocidade interessante, uma pegada diferente ali no meio campo, né? Com a saída do Bastos e a entrada do Carlinhos. E ali pela direita o Vasco teve um pouco mais de pressão, um pouco mais de intensidade, né? Um pouco mais de jogadas agudas ali de volta com o Paredes, né? Mas não foi o suficiente para a gente poder fazer um gol, né? Fazer o gol da classificação. O Vasco quase tomava o gol ali com o Rafael Moura, né? O Fernando Miguel fez duas ótimas defesas, o Fernando Miguel fez uma partidaça, a gente vai já falar sobre o desempenho individual. E aí o Vasco não conseguiu, infelizmente, né, ganhar no tempo normal. Mas nas penalidades, o Vasco foi lá e com o Fernando Miguel garantiu aí a classificação, Obrigado, Fernando Miguel, 2 milhões a mais aí para o Vasco por ter se classificado para a próxima fase da competição. E aí a gente vibra com isso, né? Muita gente aí achava que o Goiás ia jogar de forma recuada, retrancado, né? Mas a gente acabou se surpreendendo e o Vasco fez uma partida interessante, né? Vamos falar sobre o desempenho individual, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai avançar rapidamente, tá? Fernando Miguel foi o cara da partida, né? Foi muito bem durante os 90 minutos e perfeito nas cobranças de penalidade. Duas delas ele acabou defendendo, né? E deu aí a classificação para o Vasco. Devemos muito ao Fernando Miguel nesse jogo, tá? O Leandro Castan e o Ricardo Graça fizeram uma partidaça. O Castan seguro, né? Mais uma vez, xerife da nossa defesa. O Ricardo Graça jogou muito bem. E pelo lado esquerdo, o Henrique, né? Fez uma partida muito bacana, fez uma partida muito boa, né? Fez uma partida em que inclusive marcou seu primeiro gol. E pelo lado direito, hein? Pikachu, cara, o Pikachu ontem quase me mata, irmão. Cara, eu peguei uma raiva do Pikachu ontem, que eu vou te contar, viu? Foi muito mal, não conseguiu ir ao ataque, né? Fazer aquela dobradinha ali, aquelas triangulações com o Vinícius, né? Muito também por conta da marcação do Goiás, mas ali pelo meio também não conseguiu ajudar, né? Na defesa, todas as jogadas do Goiás que foram pelo lado do Pikachu resultaram em jogadas finalizadas, né? Muito fácil passar ali pelo Pikachu. Não sei se por conta do condicionamento físico, de estar voltando aí de contusão e tal. Eu, se fosse o Ramon, manteria o Tenório como titular, até por isso. E também porque o Pikachu não vive um bom momento já há algum tempo. O último jogo incontestável do Pikachu foi contra o Flamengo ano passado, naquele 4-4 em que o Pikachu jogou muita bola. Mas de lá para cá o Pikachu tem sido muito burocrático, um jogador ali que está jogando o futebol como titular, vivendo aí de passado, né? Então ontem o Pikachu realmente foi muito mal e a gente espera que o Pikachu volte a jogar logo, né? Aquele futebol agudo, aquele futebol que o torcedor vascaíno se acostumou a ver. Agora, se for para jogar esse futebol que foi apresentado ontem, né? De que nem apoia e nem defende, é melhor dar a vaga para o Tenório. Fica essa observação. Ali pelo meio, Andrei e Bastos mais uma vez começaram um jogo muito sonolentos. Eu não sei qual é a água que esses jogadores aí estão tomando, mas Andrei começou o jogo muito lento junto com Felipe Bastos. Felipe Bastos subido na partida, não conseguia aparecer para o jogo, né? E o Andrei acabou se recuperando aí, né? Durante o decorrer do jogo, acabou sendo um jogador um pouco mais participativo e útil ao meio-campo do Vasco, né? Benítez, para mim, um dos melhores jogadores, e o Vasco tem que contratar esse jogador. O Vasco tem que fazer um esforço para ficar com o Benítez, né? Jogador muito participativo ali pelo lado esquerdo com o Thales, como a gente falou aqui. Jogador muito aguerrido na defesa, jogador que corre os 90 minutos, né? Teve fôlego para bater o pênalti, foi um dos batedores e para mim tem que ser adquirido logo. O Vasco tem que fazer uma força-tarefa para em dezembro comprar o Benítez do Independente, né? E ali na frente o Thales fez uma partida que começou não muito bem, mas o Thales
foi melhor do que na partida contra o Grêmio. Acho que o Ramon não deveria ter tirado o Thales naquele momento do jogo. O Vasco crescia ali pelo lado esquerdo, né, durante a partida, e o Thales fez uma partida interessante. Já o Vinícius, vindo de contusão, conseguiu ser participativo em alguns momentos. É um jogador importante para a nossa temporada, né? Tá voltando de contusão. O Goiás fez uma blitz pelo lado direito, porque sabia que o lado direito do Vasco era o lado mais forte. Dessa vez não foi muito bem o lado direito, mas o Vinícius conseguiu ser participativo, né? Deu combate também, então foi importante. O Germancano, né? Germancano, que pegou algumas bolas, né, ali na frente e tal. Algumas decisões equivocadas. Um dos lances era para ele ter dado um tapa ali pro Carlinhos, né? Ou pro Paredes, não lembro bem quem era. Para dar um tapa ali, ao invés deles dar um tapa, ele cortou por 2 vezes e não conseguiu finalizar, né? Então, acho que o Vasco fez uma partida interessante, né? Com a entrada de Carlinhos e de Paredes, a coisa começou a melhorar na intensidade lá na frente, né? O Carlinhos fez uma partida para mim fenomenal, um jogador que conseguiu entrar, dar uma consistência, distribuir jogo, ir até o ataque, né? O Bruno César consegue ali achar um dos lances ali perto da grande área, dá um tapa ali pro Carlinhos, ele consegue finalizar, mas o goleiro Tadeu, que também estava numa noite inspirada, acabou fazendo uma defesa e evitando o gol do Carlinhos, né? Mas o Carlinhos entrou muito bem, acho que vai ser natural que o Carlinhos assuma a titularidade no meio-campo. Talvez já seja agora contra o Fluminense pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro, né? Quem sabe aí com as ausências de Andrei, que levou o 3º cartão, e do Bruno Gomes, que está afastado pela Covid, talvez aí o Carlinhos seja um dos titulares contra o Fluminense, né? O Paredes entrou bem, deu ali um sufoco na defesa do Goiás, ali apertando, né, a saída de bola do Goiás pelo lado direito, apareceu em algumas jogadas ali para finalizar, finalizou de fora da área num dos chutes que o Paredes deu, mas não conseguiu fazer o 3º gol, né? O Ramon não conseguiu fazer o 3º gol, e aí fomos para as cobranças de pênalti, e aí grata surpresa do Fernando Miguel ter saído muito bem com 2 defesas, e aí o ponto negativo, o Pikachu perdeu o pênalti, né? Talvez o Ramon tivesse escalado o Pikachu ali pela importância disso, né? Do jogo terminar ali num placar em que o Vasco fosse para as penalidades, e como o Pikachu tem seu histórico aí cobranças de pênalti, né? O exímio batedor de pênalti, dessa vez não nos ajudou, né? Foi mal em campo, perdeu o pênalti. Então, ô Pikachu, acorda, Pikachu, vamos lá, cara. Tá no Vasco, o Vasco é um time grande, é um time que te projeta aí para o cenário internacional. Pega essa camisa, irmão, bota debaixo do braço aí e faz valer. A torcida do Vasco te apoia, mas precisa que você entre em campo realmente, ó, com sangue e garra, tá? Vamos nessa. Então, esse é o resumo que a gente queria fazer. O vídeo tá ficando muito longo. Deixa aí seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e vamos nessa. Obrigado pela oportunidade aqui, tá bom? Valeu!